um dos temas mais importantes e que a gente está vendo uma discussão enorme com relação a gramado sintético. E a Flávia tem uma opinião muito interessante sobre isso. A gente quer ouvir. Boa noite. Primeiro, boa noite. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Quero que todos os ouvintes, né, estejam aí à disposição também para fazer perguntas, para tirar as dúvidas, porque estou aqui para tentar contribuir um pouquinho sobre as questões das gramas, né, todas as questões que envolvam a parte médica também, né, dos clubes. Então, em relação à grama, nós temos muita polêmica, né? E essa polêmica ela não surgiu de agora. É uma polêmica que começou desde 1960 com a introdução da grama sintética nos clubes. E nós estamos já na terceira geração de grama sintética. Se você perguntar, é mais gostoso jogar na grama natural ou na grama sintética? Variado, né, as opiniões, mas a gente acaba tendo esse saudosismo pela grama natural. Todo mundo tem essa imagem de que a grama natural ela cause menos lesão. Mas quando a gente vai falar em termos científicos, primeiro é muito difícil a gente fazer um estudo que a gente consiga tirar todo o viés em relação ao que é uma lesão, o que é uma lesão em grama sintética, o que é uma lesão em grama natural. Mas a gente vem com um estudo aí de maio do ano passado, que é um estudo muito robusto, é um estudo muito diferenciado, em que ele pega todas as variáveis e tenta expor essas variáveis falando exclusivamente de futebol. Então ele pega os tipos de gramados, ele cita o tempo, né, hora de exposição, se é um jogador feminino, masculino, base, profissional. Então ele tenta pegar e nortear tudo isso. Então de 1.447 estudos, ele conseguiu fechar em 22. Então chegou com essa meta-análise de 22 estudos, em que realmente você não consegue comprovar cientificamente, ainda que exista um maior número de lesões na grama sintética do que na grama natural. É bom a gente lembrar, né, doutora? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Que quando a gente fala em grama sintética, nós não estamos falando daquela grama que o cara bate pelada ali, na quadrinha e tal, aquela que chega em casa cheia de borracha preta e tal, e dá um problema danado. Nós estamos falando de um outro tipo, é o gramado profissional, ele tem uma composição diferente, né? Exato, e assim, foi mudando, né, até a questão do que você vê, assim, da superfície, que era uma superfície mais dura, para hoje ser uma superfície um pouco mais agradável para esses jogadores. Então, em termos, né, do tamanho da fibra, em termos do tipo de borracha que é utilizado, tudo isso vai interferir em toda a logística ali do campo, né? Então, vamos falar assim, sobre a bola correr mais, sobre a adaptação do jogador, sobre a temperatura do campo. Então, todos esses aspectos eles vão diferir com o tipo de grama sintética que é utilizado. Qual é a sua opinião? Boa noite, doutora Flávia. Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de padronização dessas gramas? Porque Botafogo, Atlético Paranaense e Palmeiras, para muitos, levaram vantagem no Campeonato Brasileiro ano passado, porque jogavam no tapetinho, né? Como eles colocaram. Não há como você padronizar. Falar, a partir de amanhã, o estádio do Curitiba, ou do Atlético, ou do Cruzeiro, vai todo mundo ter grama sintética. Há realmente, na sua opinião, essa vantagem para esses clubes? E o que fazer para minimizar essa diferença? Bom, então primeiro eu acho que a gente tem que entender que assim, a grama sintética ela já é corriqueira, né? Então desde as categorias de base a gente vê muitos clubes que utilizam a grama sintética nos seus campos de treinamento. Então quanto mais a gente tiver essa oportunidade de exposição do jogador à grama sintética, melhor vai ser na hora de jogar. Porque existe uma adaptação, né? Então a bola ela vai realmente correr mais, tem a questão do campo estar molhado ou não, o tipo de chuteira que você vai utilizar, então assim, é uma chuteira que não pode ter uma trava triangular, né, que vai prender ali e vai aumentar realmente o risco de lesão, a questão da temperatura, então tudo isso vai interferir. Então quanto mais ele estiver adaptado, né, e a gente até fala que o jogador já na grama sintética, ele não fica olhando para o chão com risco de um buraco, né? Então ele já corre com a postura diferente. Então, se ele já está adaptado, se você fez essa transição dele, ele se adaptou à grama sintética, ele vai ter um melhor desempenho nela. Então, quando você pega um jogador que está habituado a jogar na grama sintética, o pessoal fala, eles jogam com uma velocidade maior, e o outro, que não está habituado, ele sai do jogo falando que está morto.
né, que está muito fadigado. Isso sim faz diferença. Eu acho que é importante ter uma padronização, porque a falta de padronização é o que gera realmente a dúvida, né? E o que gera essa falta de hábito do jogador e que ele fica ali desconfortável. Poxa, eu não estou habituado nesse, eu estou sentindo que o outro está com mais vantagem, eu estou saindo fadigado, a temperatura está mais alta. Então, quanto mais a gente chegar e definir um campo padrão, melhor. Agora, nós temos uma extensão territorial muito grande, diferenças térmicas, né? Então, isso favorece a grama artificial, além do uso, né, dos campos como espaços para multieventos. Então, a gente favorece muito a manutenção. Então, todos esses aspectos eles vão ter que ser levados em consideração. O que acontece nós jogamos num campo que não está legal, né, um campo de grama natural com buraco, e no outro dia a gente joga num outro que é uma grama sintética que a bola está correndo muito. Então, quando a gente chegar numa padronização, eu acho que vai ser mais efetivo. Você citou várias vezes a questão da temperatura. Isso também parece que é uma coisa crucial. O gramado sintético, ele dissipa mais o calor, ele absorve mais o calor ou ele esquenta mais? Qual é a característica em relação à grama natural? A grama sintética ela tem uma borracha, né? Então, essa borracha ela acaba aquecendo mais. E aí ela vai, sim, né, transmitir esse aquecimento através do contato com o chão, além da temperatura, né, ao redor do evento ali. Então, para todo mundo, né, que joga futebol e vai ali jogar numa grama sintética, num ambiente de muito calor, que é o tema, né, a grande polêmica que aconteceu agora em São Paulo, com uma temperatura muito alta, isso sim vai favorecer um aquecimento, uma hipertermia do jogador. E aí a gente vai ter que usar estratégias para poder diminuir esses riscos. Como, por exemplo, a gente fazer ali a questão da irrigação do campo, né? A gente também ter outras alternativas em relação à palmilha. Que engraçado ver os caras molhando grama sintética. Exato, né? É engraçado a gente tem que molhar mesmo, né? Para a gente poder reduzir essa temperatura da grama. Então, em geral, as pessoas ficam mais fadigadas. Por quê? Porque o aumento da temperatura faz com que a gente gaste mais energia nesse momento, né? A gente tem uma alteração ali fisiológica durante essa atividade. É um efeito cascata, assim, né? O cara perde mais água, ele faz mais esforço, o músculo gasta mais, ele cansa antes da hora, e aí a coisa vai... Lá no final o cara tá arrebentado, por quê? Porque a grama era diferente da grama que ele treina todo dia. E isso é muito fácil da gente perceber quando a gente faz uma analogia com o que acontece nas maratonas, né? Então, a maratona, qual que é o nosso cuidado na maratona? A hipertermia do atleta. A gente tem muito esse cuidado, por quê? Porque a temperatura externa, mais o ambiente que é o asfalto ali, vai aumentar a temperatura do atleta. Então, na grama sintética, a gente também tem esse cuidado, pois não absorve tanto esse calor, né? Ela vai dissipar esse calor para o jogador, e aí o jogador vai ter a alteração fisiológica. Doutora, nós sabemos que a senhora é médica, a senhora não cuida de gramado sintético, mas na medida que a senhora tiver informação e puder nos auxiliar, vai ser muito bom para a gente esclarecer para a nossa audiência. Nós vivemos no final de semana uma polêmica que, na verdade, começou na semana passada, no estádio do Palmeiras. E na segunda-feira, a presidente, a dona Leila, tomou uma decisão de que o time não joga mais no estádio enquanto não houver uma manutenção muito grande e já cancelou o contrato com a empresa que cuidava do gramado sintético do centro de treinamento. O Palmeiras mostrou várias fotos de uma espécie de uma borra esverdeada que ficou no fundo da chuteira dos jogadores, e teve também a questão da lesão do Bruno Rodrigues. Jogou aqui no Cruzeiro, se transferiu para o Palmeiras e no segundo jogo dele lá em São Paulo ele já teve uma lesão de joelho. O que acontece? E eles acham que a condição do gramado pode ter contribuído. O que a senhora pode nos ajudar com essa história toda? Então, a primeira coisa é que realmente é um campo, né, que ele tinha ali uma garantia de 8 anos, né, e que com 3 anos ele infelizmente teve um desfecho ruim, né? Então foi o primeiro campo a ter grama sintética. Então a gente está ainda num processo de transformação no nosso país em relação às nossas temperaturas também. E aí a gente não dá para a gente assim falar assim que é exatamente pela manutenção. A gente pode falar pela oscilação térmica e que aquele tipo de borracha, né, que foi utilizado ali nesse momento de muito calor, ele não aguentou
a alta temperatura. Então você vê nos jogadores, na chuteira dos jogadores, que ficou realmente como se fosse uma coisa mais uma cola, né? Na chuteira. Então, a primeira coisa é essa. Então, assim, a gente não pode simplesmente penalizar como um todo, assim, porque ainda estamos numa fase de adaptação, eu acho, à questão da grama sintética. E a questão da lesão é um outro aspecto muito peculiar, porque a gente não pode falar nada assim, com tanta certeza se a gente não fez uma avaliação prévia do jogador antes de entrar no campo. Por quê? Você fez o monitoramento dele, ele estava fadigado, não estava fadigado, ele já tinha uma lesão prévia, ele já estava com um risco maior a essa exposição, né? Como que foi a noite de sono? Ele dormiu bem, ele se alimentou bem? Então, são tantos fatores que influenciam numa lesão que a gente não pode afirmar categoricamente que seja a questão da grama sintética. E ao mesmo tempo, a gente vê que os clubes, né, que estão habituados a jogar na grama sintética não tiveram um maior número de lesões durante a temporada. Então, é muito complicado realmente. Então, assim, é muito viés de pesquisa para a gente poder afirmar. Mas o que a gente sabe é que existe culturalmente, né, existe esse receio do jogador. Principalmente quando ele volta de uma lesão e você fala com ele para ele poder fazer um retorno numa grama sintética. Ele tem esse receio de jogar e isso culturalmente acontece, né? Então a gente sabe que os atletas se manifestam desfavoravelmente. Mas falar cientificamente a gente ainda não consegue. O Allianz... Pode falar. Pode. Vai lá. Eu queria trocar para pré-temporada, mas eu vi que você quer... O Allianz Parque, um dos objetivos de se colocar a grama sintética são os eventos, né? Para que você tenha menos manutenção do que com a grama natural. Na sua opinião, qual é o futuro? Vai todo mundo voltar para a grama natural? Vai todo mundo para a grama sintética? A grama sintética está evoluindo e vai se aproximar dessa grama natural? Porque o Atlético tem uma sinuca de bico. Porque ele precisa tirar dinheiro da Arena MRV. Para isso, ele tem que fazer 120 eventos por ano. Sei lá se o número é exatamente esse. Se ele tiver grama natural, ele não consegue fazer os 120 eventos. Então, ele não tem saída. Ele precisa ir para a grama sintética. Se você fosse presidente do Atlético, colocaria grama sintética na Arena MRV? Com toda certeza. Porque eu acho que sim, né? Assim, a gente tem evoluído quimicamente, vamos falar assim, né? Então, assim, os estudos em relação ao tipo de grama, ao tipo de tecido, né? Vamos colocar assim como um tecido que é colocado ali, vem evoluindo, tanto que nós já estamos na 3ª geração. E cada vez se investe mais, exatamente por isso. Porque a multiarena, né? Ela vai te dar um outro retorno que você precisa para manutenção. Então, a gente falava muito sobre as questões, né, dos estádios, do quanto os estádios eram onerosos para os clubes, o tanto que era difícil a manutenção. Então, isso sim foi uma estratégia para conseguir que o clube se mantenha e tenha seus próprios estádios com outros eventos. Então, eu acho que é uma grande saída. A gente tem que pensar em evoluir e pensar em estudar mais sobre o assunto, porque aí também a gente vai desmistificando essas questões que envolvem a questão da grama natural ou grama sintética. Só para concluir, você sabe que em Tijuana, quando a gente foi jogar a Libertadores, a gente fez um treino num campo de grama sintética numa praça, uma praça pública. Foram 4.000 pessoas para ver o Ronaldinho. E quando a gente foi jogar lá em Tijuana, o Atlético merecia tomar de 4, 5, Bob. E o Atlético empatou em 2-2 com um gol no finalzinho do Luan. Vocês vão se lembrar desse jogo. No início desse jogo, com 10 minutos do primeiro tempo, uma bola pegou no rosto do Ronaldinho e um pedaço de borracha entrou no olho dele. Ele jogou praticamente o jogo inteiro sem enxergar com um olho. E ele só precisava de um, né? Precisava só de um. Às vezes ele tava até assim. Porque ainda era um início com aquela borracha solta, né? Você pisava e aquela borracha subia. Que acontece muito ainda nesses gramados que o Bob se referiu, que são os gramados de pelada, né? Exato, né? Quando nossos filhos chegam em casa e tiram a chuteira, que você vê a casa inteira, né, de borracha. Mas eu acho que é bem isso, assim, e uma coisa que a gente pode observar é que os clubes que estão, né, os times que estão mais habituados a jogar na grama sintética, eles jogam com muita velocidade no início da partida, né? Nos 10 primeiros minutos, assim, do jogo, você vê a intensidade deles. Por quê? Porque a bola realmente corre mais rápido, então eles ficam ali mais intensos. E o time adversário que não está habituado sofre muito nesse começo de partida, até que o jogo vai amenizando. Então a gente tinha mais questões relacionadas a essa questão, né, que soltava mais borracha
do solo, né? E hoje a gente já vê uma grama muito mais similar à grama natural, que ela, né, inclusive ela, assim, a grama ela tem uma espessura mais similar, ela já tem uma mobilidade melhor. Então a gente vai vendo essa evolução. E o mais importante é que a gente tem que fazer uma boa avaliação desses jogadores antes de expor em qualquer tipo de grama.